Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Mago Amon, esse é meu canal de magia e eu trabalho com magia goetia tradicional de Salomão. Essa é uma magia que eu sempre pratiquei e que tenho praticado. A magia que eu mais gosto, né? Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com os espíritos da Goetia, com anjos e espíritos da Goetia. E nesse meio de demônios, daimons e anjos, eu trabalho muito com numerologia mágica, com angiologia, também trabalho com demonolatria. E também desenvolvi algumas práticas de meditação, né, que eu aprendi há muito tempo. Eu diria que praticamente aprendi na minha infância, né, com um mestre, né, e depois disso eu comecei a estudar e praticar e desenvolver outras práticas de meditação até para poder transferir esse conhecimento para outras pessoas. Então, mais uma vez, né, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero trazer para vocês o caso, né, de uma pessoa que eu oriento. É uma pessoa que me procurou porque ela estava com vários problemas. Problemas difíceis de resolver. Ela tinha um parceiro, né? E esse cidadão estava muito ligado a ela. Porém, ele é uma pessoa assim muito problemática, alcoólatra, drogado e também com um diagnóstico de esquizofrenia. Ele desenvolveu uma espécie de fascinação e perseguição em relação a ela. Ela já não queria mais ele, entende? Então, mas ele, por causa disso, ele acabou, porque ela não queria mais ele, ela queria dar um fim no relacionamento, ele não aceitava, né? Aliás, essa é uma história que acontece muitas vezes. Então ele começou a agredir, começou a ameaçar, começou a fazer vários barracos e históricos assim de agressão e tal, né? E constrangiu ela várias vezes, né? Realmente uma pedra no sapato, uma pessoa muito complicada de lidar, né? E ela chamou a polícia várias vezes, né? Fez boletim de ocorrência, foi na delegacia da mulher e tal, e mesmo assim nada era feito, né? Ele estava sempre envolvido com ela. Então nesse caso a polícia não resolve, a pessoa mesmo dizendo que não quer a outra, entendeu? Mesmo assim o outro continua em cima, entendeu? Então a pessoa fica totalmente impotente, né? Então esses casos é um caso muito bom para se usar magia, porque não adianta você dizer não para a pessoa vai embora, né? É uma coisa sobrenatural, digamos assim, né? Uma loucura, né? Além do mais, ele era uma pessoa drogada, alcoólatra e com diagnóstico de esquizofrenia. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: pessoas assim, desse jeito, ou melhor, nós todos, né? Nós sempre nos conectamos no mundo espiritual. Nós todos estamos conectados ao mundo espiritual. Nós estamos nesse corpo aqui agora. Nós vemos as coisas ao nosso redor, o ambiente que a gente trabalha, os amigos. A gente acorda todos os dias, né? Pega o carro, o ônibus, condução, seja lá o que for. E tudo é muito material para nós, né? Mas nós somos seres espirituais. Na verdade, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma existência material, mas a nossa essência é uma essência espiritual. Nós nos comunicamos com o mundo espiritual todos os dias e ele se comunica com nós também. E no mundo espiritual, as coisas funcionam tudo por frequência, né? Através de frequências de vibração. Então, é tudo através de frequência. Não existe uma coisa que seja que não tenha a mesma frequência, que seja desassociada com aquilo que a gente está vibrando, sentindo e emanando para o universo. Dessa mesma forma, os daimons se comunicam com a gente, né, dentro da magia goetia, e os espíritos e as magias todas em geral, porque nós sintonizamos com a frequência daquele espírito dentro de determinado ritual. Então nós usamos as cores das velas para fazer essa sintonia, nós usamos determinadas palavras mágicas que têm poderes mágicos. Então tudo isso sintoniza o ritual no mundo espiritual. Então assim, não adianta você ter um ritual muito bonito, muito lindo, né? Com várias velas castiçais muito caros, roupas bonitas, né?
sabe, os mantos da magia super elegantes, um círculo muito perfeito, um lugar maravilhoso. Isso para os espíritos não tem valor nenhum, porque eles realmente não dão importância para isso. O que eles veem são, o que eles enxergam são egrégoras, são energias, são cores, são intenções, são sentimentos, são sensações, são vibrações, frequências, palavras que a gente diz que no mundo espiritual funcionam como uma carga energética para atrair, repelir determinado espírito, entendeu? Ou seja lá qual for a carga energética daquela palavra, né, que a gente está entoando naquele momento, né? Então são palavras de poder que nós usamos. Então no mundo espiritual é tudo por energia, tudo por frequência de vibração. E nós só conseguimos sintonizar a frequência que nós mesmos emanamos para o universo, para o mundo espiritual. Então, no caso dele, no caso desse cidadão, muito provavelmente, ou certamente, né, ele estava envolvido também com uma casta, uma egrégora de espíritos que estavam colocando depressão na cabeça dele, colocando vários problemas e tal, e já estava também pegando no corpo físico dele, né, a ponto até dele estar com assim, doenças assim, físicas mesmo, além dessas que eu falei, né, ele também estava desenvolvendo alguns problemas de estômago e tal, por causa da bebida, por causa disso, daquele outro. Então uma coisa leva a outra. Gostaria de ressaltar aqui um exemplo, que nesse exemplo, né, por exemplo, se você tem um celular na mão direita e você tem uma caixa de fósforo na mão esquerda, você consegue aproximar os dois e fazer os dois se tocarem. Então são elementos e objetos completamente diferentes um do outro, que a gente consegue aproximar e fazer eles se tocar e fazer parte da mesma realidade, no mesmo contexto. Mecanicamente nós podemos fazer isso. No mundo espiritual isso não existe. Não existe essa possibilidade. As coisas só se conectam espiritualmente quando elas têm afinidades uma com as outras, entendeu? Então é tudo através de frequência de vibração, né? Então, dessa forma, esse cidadão estava atuando nessa frequência, estava atraindo uma egrégora muito pesada para a vida dela, né? E o que a gente faz nesse caso? A gente tem que trocar energia, tem que fazer agir de forma mágica dentro da magia, para que a gente consiga quebrar esse padrão de vibração que estava acontecendo na vida dela, no relacionamento dela. E eu sempre digo, quando a gente faz a magia goetia, a gente trabalha magicamente, existe sempre uma quebra de padrão. Ou seja, a pessoa está seguindo um caminho, seguindo uma trilha e tal, quando você faz a magia, você quebra aquele padrão. E a gente consegue perceber que aquilo modificou alguma coisa, entendeu? Que houve uma modificação, né? E foi o que aconteceu com ela. Então, eu gostaria que vocês vissem agora o depoimento dela, né, o depoimento a seguir. E o meu conselho para todos vocês é que, se vocês perceberem que algo não vai bem na vida de vocês, não deixe a coisa ir piorando. Porque é normal, às vezes, a gente ter alguma desavença, né? Mas assim, quando o propósito da vida, quando a coisa começa assim... virar contra você totalmente, tudo começa a dar errado, as coisas começam a realmente ficar muito difíceis, né? Eu aconselho você a não deixar que as coisas comecem a piorar cada vez mais e mais, porque isso pode virar uma bola de neve e pode acabar fazer você perdendo coisas que você não gostaria de perder e que poderiam ser evitadas, né, através de uma prática espiritual. Eu acho que todos os males, né? Eu entendo que todos os males, a causa fundamental de todos os males tem uma causa espiritual por trás de tudo, né? E a gente consegue mexer magicamente nessas energias sutis que estão por trás, né, da realidade física, da realidade perceptível. A gente consegue trabalhar no background, né, atrás, nos bastidores, para que a gente consiga um resultado na vida prática. E é o que aconteceu com ela. Eu gostaria também de dizer que ela, no caso dela, ela tem muitas qualidades, né? Ela teve persistência, ela confiou no trabalho, ela foi persistente e ela também aceitou as orientações que foram dadas para ela, né? Então, tudo coisas que fizeram realmente ela ter um sucesso na vida dela aí, certo? Então, assim, é uma pessoa que estava com um sofrimento muito grande, saiu de um ponto A, de muito sofrimento, para um ponto B, onde a coisa se resolveu de uma maneira muito bonita e muito bacana.
e eu gostaria que você visse então o depoimento dela a seguir. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e para receber mais vídeos como esse. E se você quiser então conversar comigo, né? Os meus contatos estão abaixo desse vídeo aqui, tá certo? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Pessoal, meu nome é Luciene, eu sou uma cliente do Mago Amon e falo para vocês que na minha vida, através do trabalho do Mago Amon, aconteceu um verdadeiro milagre, tá? Eu namorava com um rapaz que ele era tanto alcoólatra, crônico, dependente químico, né? E ele dava muito trabalho, era algo muito difícil para ele sair da minha vida. Eu mesmo sendo maga, eu sendo taróloga, astróloga, sabendo até trabalhar com magia, não conseguia tirar ele da minha vida. Eu estava totalmente em pânico, estava com muita depressão, a minha vida estava totalmente parada, eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia fazer nada direito. Então, conheci o Mago Amon, comecei a fazer um trabalho com ele muito sério, com a meditação do Santo Anjo Guardião. Foi onde eu comecei a entrar no meu eixo emocional, comecei a me cuidar, me fortalecer e aí começamos a trabalhar. O Mago Amon começou a trabalhar comigo, fazendo um trabalho de magia planetária, goétia, e outras magias, outros tipos de trabalho que ele foi fazendo comigo, né? E foi trabalhando esse lado desse meu namorado, foi desprendendo e foi soltando, tratando ele para que ele não viesse de forma violenta para mim, para que ele não me perturbasse, não me machucasse nem a mim, nem a minha família, nem a ele mesmo, inclusive. E o que aconteceu foi algo assim realmente muito forte, milagroso praticamente, apesar de que na magia não há milagres, né? Magia é diferente de milagre, magia ela realmente ela acontece porque é uma ciência, é um trabalho muito sério, profundo e saiu da minha vida. Inclusive ele tinha até alugado uma casa em frente à minha casa para me vigiar dia e noite, minha filha. Era um tormento muito grande, eu tinha muito medo e ele saiu. A casa foi pedida para ele de volta, o dono. Ele saiu, voltou para a família dele, voltou para a mãe dos filhos dele e está envolvido com eles. Não aconteceu nada de ruim. Então tudo através do trabalho do mago, porque se não fosse o trabalho de alta magia, de magia planetária, de magia goética que ele trabalha, ele não teria saído tranquilamente, não teria saído numa boa, porque ele não sabe diferenciar isso. Ele também tem problema de esquizofrenia, né, esse meu ex-namorado, e psicopatia, porque ele já vem com esse histórico familiar. Então, ainda usando droga, seria uma coisa impossível ele sair da minha vida sem fazer nada de ruim, de muito sério, porque ele tinha uma possessão por mim muito grande. Então, ele se afastou da minha vida e foi através do trabalho do Mago Amon. Então, eu agradeço muito, sou muito grata, né, porque realmente vale a pena. Eu indico a todos vocês que estiverem com problema, situação difícil para se resolver, tanto financeira quanto amorosa, espiritual. Procure o Mago Amon, ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa que vai te ajudar, e ele tem, assim, uma flexibilidade muito grande para lidar com a gente, porque quando a gente está numa situação dessa, nós também ficamos doentes. Então ele tem todo esse aparato, essa base dele, tanto espiritual quanto psíquica, psicológica, para nos ajudar. Então eu indico para vocês, realmente, não tenha medo. Eu sou aqui de São Paulo e sou uma pessoa que sou muito grata a ele.